Vamos começar então. Primeiramente, agradeço a presença de todos e espero que a aula de hoje seja produtiva, seja bem útil. Como vocês já puderam perceber no slide que eu compartilhei com vocês, o assunto de hoje é cidadania. Aliás, o assunto desse bimestre todo é cidadania. E ao longo do ano a gente vai ampliando nossa discussão, nosso estudo sobre esse assunto. O terceiro ano foca muito nessa ciência política, no estudo dos direitos e deveres, no estudo das leis que nós temos em nosso país. Então a gente vai estudar a nossa Constituição, a gente vai estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Maria da Penha. Lógico, não profundamente. A gente vai estudar o mínimo sobre esses assuntos. Depois a gente vai falar sobre movimentos sociais, a gente vai falar sobre os três poderes, legislativo, executivo, judiciário. A gente vai estudar também como funcionam as eleições. A gente vai estudar o que é o oposto da cidadania, enfim. O terceiro ano gira em torno desse assunto político, ok? E o primeiro passo nosso vai ser analisar essa questão. O que é cidadania? Como eu já falei para os demais, assim que vocês forem entrando, já vão colocando o nome ali no chat, para depois eu tirar um print e marcar a presença de vocês. Vamos lá, então, sem perder tempo, porque a aula é curta. Eu vou lendo os slides e comentando ele com vocês, tá bom? Iniciamos o primeiro tema do seu último ano da educação básica. É um momento muito importante porque faz parte da transição para a vida adulta, que implica em muitas responsabilidades, permeadas por direitos e deveres no exercício da cidadania. E esse é o assunto central da nossa jornada nos próximos meses. Então, como eu falei para vocês, o tema central nosso é cidadania. Todos nós aqui somos cidadãos, todos nós podemos ser considerados membros de um grupo social, onde há direitos, onde há deveres, onde há regras e por aí vai. Aqui, gente, tem uma coisa muito importante para dizer a vocês. Qual olhar você utiliza ao analisar uma situação, um fato, dados estatísticos ou uma lei? Vocês já são estudantes do terceiro ano do ensino médio e já devem saber que precisamos de um olhar desnaturalizado, pautado no estranhamento. É preciso ser crítico e não critiqueiro. Deixa eu explicar isso. Tem muita gente por aí dando opinião sobre política, falando de direitos, falando de deveres, palpitando sobre a política nacional, sobre a política municipal. Só que eu percebo que muitas pessoas são superficiais, pouco estudaram sobre o assunto, pouco entendem, pouco sabem sobre os fatos, sobre o que realmente está acontecendo. E nós devemos evitar isso. Tem um monte de gente passando a maior vergonha em redes sociais, palpitando sobre política e falando um monte de bobagem. Nós temos o nosso direito de liberdade de expressão. Nós temos o direito de palpitar, de falar, de opinar, de questionar. Porém, eu quero que vocês sejam cada vez mais pessoas inteligentes, pessoas que estudam e sabem pelo menos o básico antes de dar as opiniões. Antes de nós criticarmos algo, precisamos antes buscar informações, conhecimento. Precisamos ter o que digerir. Tem uma frase que meu professor Olavo diz, que é a seguinte: crítica
sem conhecimento é como gastrite intelectual. Por quê? A pessoa que não tem conhecimento e fica só criticando, ela vai ficar doente. Isso vai fazer mal para ela. Isso faz mal para a sociedade. Antes de nós criticarmos, antes de nós opinarmos, nós temos que buscar conhecimento. Entender o assunto antes de sair falando dele por aí, tá? Então, eu espero que nessas aulas de sociologia, vocês ampliem vosso conhecimento para que possam, assim, poder atuar, para que possam opinar, para que possam decidir, para que possam participar de uma forma ativa. Mas antes, precisamos do conhecimento, ok? Vamos lá, agora eu quero ouvir vocês. Vamos ver se vocês estão aí mesmo me ouvindo, prestando atenção. Em poucas palavras, diga o que você entende sobre cidadania. O que é ser cidadão? Então, eu quero ouvir a participação de vocês. O que é ser cidadão? O que é cidadania? Vocês podem escrever no chat, assim como podem falar pelo microfone. Vamos lá. 2, 3 minutinhos para vocês participarem. O que é cidadania na visão de vocês? É alguém que vive na sociedade? Isso, Daniel. A palavra cidadania está ligada a essa vida em cidade, a essa vida em comunidade, a essa vida em sociedade. A cidadania se realiza no coletivo. Muito bem falado, Daniel. Mais alguém? O que mais vocês têm a acrescentar sobre cidadania? Cidadania vai além de viver em sociedade. Isso faz parte da cidadania, mas ela tem algumas explicações complementares. O que mais vocês têm a dizer sobre cidadania? Podem falar, sem medo. O que é ser cidadão? Gabriela É escreveu. ter os direitos também de cidadania. Isso. Então, a fala sua, William, e a da Gabriela se completam. Você falou em direitos, a Gabriela falou em deveres. Então, o cidadão que vive em sociedade, que vive em certo país, em certa cidade, ele tem direitos, e depois a gente vai estudar passo a passo esse negócio dos direitos. A gente vai entender o que são direitos políticos, direitos civis, direitos sociais, direitos humanos. E o cidadão também tem deveres. Porque pensem comigo, para todo direito tem um dever ligado a ele. Exemplo, vocês todos têm direito à educação. Até os 18 anos, a educação é obrigatória. Ou seja, vocês têm o dever de estar na escola. Então, já estão percebendo que o direito está ligado a um dever? Vocês têm o direito à educação e, ao mesmo tempo, têm o dever de, até os 18 anos, estarem na escola. E aí, pensem, alguém tem que garantir a educação para esses adolescentes. Quem é que tem o dever de fazer isso? O Estado. O Estado tem que montar a escola, contratar professores, proporcionar condições para que vocês tenham aula. Então, reparem que o direito à educação implica deveres. Vocês têm o dever de estar na escola, a família de vocês tem o dever de matricular vocês, de zelar por vocês no ambiente escolar. O governo tem o dever de proporcionar escola, proporcionar espaço, proporcionar professores, estrutura. Então, reparem que direitos e deveres andam juntos. E assim a cidadania vai se construindo. Alguém tem algo a acrescentar a princípio sobre cidadania? Dez segundos para ver se mais alguém tem alguma coisa a dizer. Ninguém mais? Beleza. Vamos avançar então. Muito obrigado pela participação de vocês. Aqui
Eu coloquei para vocês uma definição de cidadania. Claro, cidadania é um conceito muito amplo, que envolve muitos debates. Não é tão simples responder o que é cidadania, tá? A gente aqui falou sobre algumas coisas, porém, não é um quebra-cabeça tão fácil de montar. Porém, a gente vai dar uma definição básica do que é cidadania, para a gente ir se orientando, se situando. Vou ler para vocês. O termo cidadania tem origem etimológica no latim civitas, que significa cidade. Estabelece um estatuto de pertencimento de um indivíduo a uma comunidade politicamente articulada e que lhe atribui um conjunto de direitos e obrigações sob vigência de uma Constituição, escrita ou não. Então, aqui a gente percebe o que o Daniel falou e também o que o William e a Gabriela falaram. O Daniel falou da vida em cidade, da vida em sociedade. Tá aqui, ó. A origem da palavra cidadania é cidade. Ok? E aqui nós vemos o que o William disse. Um conjunto de direitos. E o que a Gabriela disse? Um conjunto de obrigações. Aqui também acrescenta que a cidadania implica a existência de leis. Sejam elas leis escritas ou não. Existem códigos de convivência que não estão escritos, que não estão em lei, mas que a gente pratica. E existem muitos outros que estão regulamentados nas leis, na Constituição. Lembrando que a Constituição é a principal lei de um país. A Constituição ela se torna a base, a referência para todas as outras leis, certo? E a gente vai estudar a Constituição a partir da próxima aula. A Constituição, ela então serve como uma referência. Todas as leis que vão sendo feitas precisam respeitar a Constituição. Eu citei ali que essa Constituição pode ser escrita ou não. O caso da Inglaterra, por exemplo, ele não implica uma Constituição escrita, mas sim uma tradição, tá bom? No Brasil, nós temos uma Constituição escrita, a Constituição de 1988, tá bom? Mas o fato é, a Constituição é aquele conjunto de leis que serve como referência para todas as outras, tá? Então, a cidadania envolve isso, leis. Leis que dizem o que nós podemos, o que nós não podemos. Leis que dizem quais são os deveres, quais são os deveres e os direitos. Leis que organizam essa vida em sociedade. Alguma dúvida até aqui? Posso avançar? Digam pelo menos que não, se não tiverem dúvidas, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá tudo claro? Certo? Nenhuma pergunta? Entenderam? Digam pelo menos que sim. Sim. Ok, valeu. Vamos avançar então. Quando surgiu a cidadania? A cidadania tem sua origem lá na antiguidade. Quando a gente fala da origem da cidadania, é impossível não lembrar da Grécia Antiga e da Roma Antiga. Deixa eu perguntar para vocês. Eu acho que vocês já estudaram isso em algum momento. Na Grécia Antiga e na Roma Antiga, a cidadania era para todos? O que vocês acham ou sabem a respeito disso? Naquela época, todas as pessoas tinham o direito à cidadania? Não. Exatamente. Não. Na Grécia Antiga,
e na Roma antiga, muitas pessoas ficavam excluídas, ficavam de fora da cidadania. Vamos ver então mais ou menos como era a cidadania na Grécia antiga. A cidadania na Grécia antiga estabelecia os direitos dos indivíduos que viviam nas cidades. A cidadania grega se fundamentava nos direitos políticos. Alguém aqui saberia me dizer o que são direitos políticos? Alguém tem uma ideia sobre isso? O que é um direito político? Se tem um exemplo, se alguém sabe. O que é um direito político? Se vocês não souberem definir, se tem um exemplo de direito político. É apenas para alguns, não é? Naquela época era. Hoje também tem alguns critérios. Então, por exemplo, a criança de 9 anos pode votar hoje? Não. Claro, você pode votar a partir dos 16 anos. Mas a ideia hoje é de uma cidadania para todos. Todo mundo que é cidadão, homens, mulheres, todas as pessoas, quando fazem 16 anos, já podem tirar o título de eleitor. Tá? Naquela época, então, a cidadania era muito baseada nos direitos políticos, que é essa participação política. Tá? Direito de opinar, de votar, de participar do governo daquela cidade e tal. Porém, naquela época existiam restrições que não existem mais hoje. Vamos ver. Havia restrições que reduziam a um pequeno número o privilégio que praticamente era concedido aos proprietários de terra, homens livres, para os negócios públicos. Eram excluídos as mulheres, escravos, crianças, velhos, comerciantes, artesãos e estrangeiros. Então, reparem que naquela época era pouquíssima gente que era considerada cidadã. Muita gente, a maioria das pessoas ficava de fora, excluída. Então, aqui eu coloquei a lista de quem era excluído na Grécia Antiga. Mulheres podiam participar da política? Não. Elas eram cidadãs passivas, ou seja, elas não podiam participar ativamente dos processos políticos. Então, mulheres ficavam excluídas. Escravos, lembrando, naquela época existia escravidão. E só pessoas livres tinham o privilégio de participar da cidadania. Crianças ficavam de fora, velhos, comerciantes, estrangeiros. Então, quem era cidadão de fato? Homens, a partir de 21 anos, se eu não me engano, ricos, pessoas que tinham propriedades, certo? Esses homens livres, ricos, a partir dos 21 anos, que podiam participar da política. Tá? Então, reparem que era um número reduzido. Era uma cidadania de privilégios para poucos. E Roma? Como que era em Roma? A regra em Roma era um pouquinho diferente, no Império Romano, tá bom? A regra era um pouco diferente, mas também tinha exclusão. Vamos ver como era. Como na Grécia Antiga, em Roma, o exercício da cidadania estava ligado com a capacidade de exercer direitos políticos e civis. A cidadania romana era atribuída somente aos homens livres. Nem todos os homens livres eram considerados cidadãos. Vale a pena ressaltar isso. Os cidadãos tinham o direito a ser sujeito de direito privado, ou seja, um cidadão romano ele podia ter um direito a um julgamento, a fazer sua defesa, uma coisa justa perante o tribunal romano. Tinha acesso aos cargos públicos e às magistraturas, que são os cargos políticos. A participação das assembleias políticas e as vantagens fiscais relacionadas a din-din.
Na sociedade romana, as pessoas eram diferenciadas entre livres e escravos. Os cidadãos não eram considerados todos iguais e livres, e se dividiam em categorias de classes. A participação nas atividades político-administrativas era restrita a uma parcela mínima. Então, em Roma também, poucas pessoas eram cidadãs, que eram cidadãos ativos. Além do que, nem todos podiam ocupar cargos políticos e administrativos. Então, o que eu quero que vocês retenham disso? Nessa origem da cidadania, a cidadania era para poucos e não para todos. A escravidão, que foi um dos maiores males da nossa história, um dos maiores crimes cometidos ao longo da história, era legal naquela época. E todos esses escravos já ficavam excluídos. O que é um escravo? Escravo é aquela pessoa que não tem a sua liberdade respeitada, que não tem a sua dignidade humana respeitada. É aquela pessoa que se torna objeto de alguém. E isso existia naquela época. Então, quando a pessoa era propriedade de alguém, ela já não era cidadã. Ela não tinha liberdade de ir e vir, liberdade de se expressar, não tinha seus direitos básicos garantidos, não tinha direito de participar da política, nada. Então, a cidadania na Grécia Antiga e na Roma Antiga era uma cidadania de exclusão e de privilégios para poucos. Ok? A coisa mudou. Ó, já estamos caminhando para o final da aula aqui, beleza? A coisa mudou. E hoje nós temos outro cenário. Lógico, não foi uma mudança do dia para a noite. Não foi uma mudança rápida. Quantos séculos demorou para que a escravidão fosse extinta? Quantos séculos? Demorou muito tempo. Foi um processo lento até nós termos essa concepção nova de cidadania, de direito para todos. Hoje, o que a gente entende? A cidadania tem que ser para todos, não só para um grupo privilegiado. Hoje, todas as pessoas têm que ter o direito de participar da política, o direito de se expressarem livremente, direito à saúde, direito à moradia, direito à alimentação, direito a transporte público, direito à educação, direito de ter sua dignidade humana respeitada. Hoje, esse é o ideal. Na prática, ainda muita coisa não funciona bem. A gente ainda vê pessoas na prática não tendo seus direitos respeitados e outras pessoas não cumprindo seus deveres como deveriam cumprir. Tá? Mas o ideal hoje é de cidadania para todos. Vocês entenderam até aqui? Então, deixa eu só abrir esse espaço antes de explicar a tarefinha para vocês. Deu para ficar claro esse primeiro momento do nosso estudo? Alguém tem dúvida? Certo. Tá tudo ok? Então, vamos lá. Eu vou explicar a tarefa para vocês, tá bom? Gente, é uma tarefa simples. Não precisa escrever textão, 20 páginas sobre isso, tá bom? Como eu falei, o tempo foi passando, então a gente sai da antiguidade, entra para a Idade Média, o mundo vai mudando, até que a gente chega na era moderna e na era contemporânea. Hoje nós temos a ideia de cidadania para todos. Como eu disse, isso não aconteceu do nada, do dia para a noite. E tem algumas pessoas que influenciaram essa nova concepção de cidadania. Aqui eu citei três filósofos: John Locke, Voltaire e Rousseau. Esses três caras começaram a escrever, começaram a falar sobre um novo tipo de cidadania, uma cidadania para todos. E as ideias deles
ajudaram a mudar a concepção de cidadania, tá? Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, John Locke, que foi um filósofo dessa linha inglesa, certo? Ele defendia o direito à vida, o direito à propriedade e o direito à liberdade. Ou seja, a pessoa tem que ter o direito de viver, o direito de ter o seu espaço, a sua vida privada, a sua casa, o seu comércio e por aí vai. A pessoa tem que ter a sua liberdade respeitada. O John Locke incorporou as ideias que já vinham ali na tradição inglesa. E ele começou a defender em seus livros liberdade para todos, esses direitos naturais. Ou seja, todo ser humano nasce livre, igual em direitos. Ele começou a defender essas ideias. O Voltaire, ele defendia, por exemplo, a liberdade de expressão, o direito das pessoas opinarem, o direito das pessoas participarem, se expressarem. O Rousseau também, só que numa forma diferente, eu não vou entrar nisso porque é complexo, mas ele também defendia a liberdade da pessoa, do indivíduo, tá bom? Desse cidadão. E eu quero que vocês escolham, então, um deles e pesquisem sobre as ideias deles, tá bom? Coisas simples, façam em tópicos. O John Locke defendia isso, isso, isso e aquilo. Ou o Voltaire defendia isso, isso, isso e aquilo, tá? Vocês vão escolher um dos três e pesquisar as ideias deles. Pesquisem também a época em que eles viveram, tá bom? O período em que eles viveram. Em que época eles viveram e quais são as principais ideias dele, tá bom? Deu para entender a tarefinha? Sim? Ok. A nossa próxima aula, se eu não me engano, é quinta-feira, beleza? Então, se puderem fazer essa pesquisa rápida até quinta, eu agradeço, ok? Por quê? Repetindo, qual o motivo de vocês pesquisarem esses três caras, um desses três caras? Entender as ideias deles é fundamental para compreendermos a cidadania moderna. Ou seja, essa cidadania que nós temos hoje, que é diferente da cidadania antiga, onde não há mais escravidão, onde todos têm que ter seus direitos respeitados. As ideias desses três caras têm muito a ver com essa ideia atual de cidadania. Tá bom?